Olá pessoal, já vou conversar com a Raquel Cardoso, ela que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para oficiais da saúde dentista. Raquel, quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui em nossa unidade para poder dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formada. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Raquel, eu tenho 28 anos, sou daqui de Brasília, me formei em 2019 em odontologia na UNB, sou mestre também na área pela UNB e sou especialista em prótese dentária pela ABO de Goiás. Quando se fala, né, na sua formação, a gente pensa muito no mercado privado, de ter o próprio consultório, concurso público, né, algo muito comum aqui em Brasília. Mas inicialmente você já pensava nisso? Foi algo que ocorreu aí durante a sua jornada? Quando e como, e por que, melhor dizendo, veio essa vontade de fazer concurso público? Eu confesso que no início eu não pensava em concurso público. No começo eu queria seguir a área privada porque ela era muito fantasiosa, digamos assim. Só que quando eu me deparei com a realidade da odontologia privada, eu fiquei muito frustrada. Justamente pela questão ali da desvalorização, do mercado de trabalho em si, de você ter que trabalhar muito, não ter tempo de qualidade para fazer suas coisas e até mesmo pela remuneração. A partir disso eu decidi que eu queria estudar para concurso. E desde então, quais foram as suas aprovações, né, as suas experiências de aprovação? Chegou a ser reprovada em alguma prova? Quantas provas você fez? Qual que é o seu histórico até o momento? No total, eu fiz 2 provas. A prova da Secretaria de Saúde, que eu fui classificada, mas não fui aprovada, não fui chamada, né? Para esse concurso, quando eu fiz, eu não estava ainda totalmente focada no ramo de concurso público. Eu falei, eu vou fazer essa prova, mas não era algo que eu estava me dedicando totalmente, assim, sabe? Eu não estudei muito. E aí depois fiz a prova da PMDF, foi a segunda prova que eu fiz e a que eu fui aprovada. Então, a área de segurança pública não era exatamente o seu foco era concurso para a sua área de formação aqui no Distrito Federal. Isso, no início sim. E aí, se inteirando melhor pela área de segurança pública, até tirando umas dúvidas também, né, que a gente sabe que há muitas oportunidades, não só aqui no DF, né, mas os concursos de segurança pública estaduais de forma geral. Aqui no DF tem limite de idade, de altura, especificações de vagas para homens e mulheres, no caso de oficiais da saúde? Sim, o concurso da PMDF, ele segue alguns requisitos. Aqui a gente não tem a diferenciação por sexo, mas tem alguns requisitos, como a altura mínima, idade mínima também, fora as fases, né, que são bem complexas, digamos assim, que são várias fases que até você chegar na aprovação final mesmo. E antes da gente começar, você estava comentando comigo que você será dentista, mas também será policial, uma vez que você foi aprovado, claro, né, na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, vai ter porte de arma, vai ser policial mesmo. Sim, como eu vou entrar na PMDF, antes de tudo a gente vai ser policial. Então, a gente vai passar por um curso de formação, que até então eu não tenho informações como vai ser, o tempo, mas a gente passa por esse curso de formação para antes entender da carreira policial e fazer parte dela, antes mesmo de ser dentista profissional de saúde, né? Concursos da área da saúde, de forma geral, né? Concursos para áreas muito específicas, de forma geral, às vezes vem um edital ali com uma vaga, 2 vagas, então, assim, você, para garantir que você vai entrar, tem cadastro de reserva, mas a garantia mesmo vem quando você passa ali, né, no topo da lista para garantir realmente que uma vaga vai ser sua. Mas passar em primeiro lugar parece algo muito tópico, que o momento que a ficha caiu, né? Você imaginava, já tinha saído da prova confiante, imaginava essa primeira colocação? Eu, sinceramente, não imaginava. Eu me dediquei muito para esse concurso. Só que, quando eu fiz a prova, eu achei que eu tinha ido super mal. Eu saí da prova pensando, meu Deus, eu fui muito mal, acho que eu não fui aprovada, porque o nível de dificuldade da prova era muito alto. E como eu estava um pouco nervosa ali no momento, eu percebi que eu acabei passando 4 itens errados para o gabarito que eu havia acertado. Então isso me frustrou de uma forma, eu saí da prova realmente achando que eu não tinha sido aprovada. Só que aí depois, quando saiu o gabarito, né, e eu pude conferir, aí eu vi, não, eu acho que aqui eu vou poder ser classificada, mas eu nunca imaginei que eu passaria em primeiro lugar. Eu pude ver que você é fã dos professores aqui mesmo, né? A gente acabou de encontrar ali com o Fabrício Dutra, pode tirar foto, conversar com o professor, né? Os professores têm uma felicidade muito grande. Eu acho que, claro, eles são remunerados pelo trabalho deles, mas eles também abrem mão de finais de semana, de momentos com a família, né, para elaborar o melhor material possível, e eu acho que o maior retorno que eles podem ter, né, é ver o material sendo bem utilizado e a aprovação vindo. Então a gente fica feliz aí pelo fato de você ter confiado
focado no material, e eu tenho muita certeza também que o professor ganhou o dia dele ali, vendo, como eu disse, o material dele sendo bem utilizado e a aprovação vindo. Mas Estratégia Saúde, como que você conheceu? Antes de conhecer os nossos professores, né, o que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir virar aluno de Estratégia Saúde? Os PDFs, muito bem elaborados. Quando eu fui estudar para o meu concurso a bibliografia, eu vi que os PDFs eram todos em cima da bibliografia do meu concurso. Isso foi fundamental, os macetes, sabe? Tudo isso fez com que eu me interessasse mesmo pela Estratégia Saúde. Uhum. E até tendo como ponto de partida o professor Fabrício Dutra, então não caiu só a parte específica no seu concurso, que é matérias básicas também. Quais foram elas, você lembra? Lembro sim, na parte básica do concurso da PMDF foi cobrada língua portuguesa, inglês, matemática e raciocínio lógico, RID e legislação da PMDF. Uhum. E a confiança no material também veio de experiências da sua família, que você me contou, né? Isso, com certeza. Eu conheci a Estratégia através da minha irmã mais velha. Ela é concursada e concurseira. E na época que eu decidi começar a estudar para concurso, eu falei, Esté, tô perdida. O que é que eu faço? Como que eu começo? Que foi justamente quando eu decidi começar a estudar para o concurso da PMDF. E nessa ocasião, ela falou para mim assim, Raquel, o melhor cursinho que tem no Brasil é o Estratégia. Estuda por lá. Nesse sentido, ela já tinha indicado Estratégia para o meu primo, que foi aprovado na Polícia Penal do Distrito Federal, e para o meu irmão, que foi aprovado no Banco do Brasil. Então, a partir disso, eu confiei, né, assinei e olha aí, deu tudo certo. Já vou pegar o nome de todo mundo aqui, ver quem já deu entrevista, quem ainda não deu, convidar para poder vir aqui também falar um pouquinho sobre a jornada até essa aprovação. E como que era a sua carga horária, horas líquidas, concurseiro gosta disso, né, de estudos por dia? Você precisou conciliar com o trabalho também? Eram quantas horas que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público diariamente? Esse, com certeza, foi o meu maior desafio durante a minha trajetória de estudos. Porque quando eu decidi estudar para concurso público, nesse momento eu estava fazendo mestrado, eu estava ministrando aulas para os meus alunos da faculdade privada e estava também trabalhando em 2 clínicas. Então, o horário que eu tinha para estudar era o horário que sobrava, digamos assim, né? Então, eu tentei otimizar o máximo possível do meu tempo. Durante a semana, geralmente eu estudava 3 horas líquidas por dia. Finais de semana e feriados, eu dava o meu melhor. E aí eu ficava, era mais de 12 horas por dia, né, estudando. Só que assim, a gente sabe que horas líquidas tem uma diferença ali, né? Eu ficava 12 horas ali sentada, tentando entender, tentando absorver o máximo de conteúdo. Mas eu creio que umas 8 horas por dia, líquidas, finais de semana e feriados. Uhum. Foi quanto tempo de preparação, desde que você focou na PMDF até o dia da prova? Desde o dia que eu foquei na PMDF, foi em abril do ano passado, e a prova foi em outubro. Então, eu creio que foram 7 meses, por aí, né? Foram bem intensos, né? E com pouco tempo, acho interessante isso. Às vezes as pessoas acham que para você passar num concurso concorrido, né, de um nível médio a alto, você precisa ter o que muitos chamam de vida perfeita, né? Não ter compromissos pessoais, não trabalhar, poder se dedicar integralmente aos estudos para concurso público. Mas a gente sabe que a vida adulta exige muito da gente, né? E muitas vezes trabalhar, no seu caso, não só em um lugar, dividindo a sua vida aí com outros afazeres, né? Dedicando o que para muitos pode parecer pouco tempo por dia, mas o importante é você usar todo o tempo que você tem, seja ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, e fazer um estudo com qualidade, né? Isso exige também uma programação. Então, como que você montou o seu cronograma, o seu plano de estudos para otimizar esse tempo que você tinha? Eu tentei focar principalmente na parte específica. A primeira coisa que eu pensei foi isso. A parte específica, ela tinha maior peso na minha prova. Então, assim, quando a gente vai fazer um concurso, a gente tem que avaliar, ler bem o edital, às vezes contar com a ajudinha dos professores, que isso é ótimo na estratégia, para conseguir se organizar nessa questão dos estudos. Então, como no meu concurso a parte específica tinha um peso maior, e ela era dividida tanto na minha área de prótese, quanto na parte de odontologia, de modo geral, eu defini que todos os dias eu precisava estudar essa parte específica. Então, todos os dias eu estudava essa parte específica. E o restante do tempo, eu colocava as matérias básicas, que também tinham peso, que também eram importantes para a minha aprovação. Uhum. E pelo que eu entendi, sua base foram os PDFs, né? Mas recorreu às videoaulas também? Sim, eu amava os PDFs, eles eram maravilhosos, mas eu precisei recorrer às videoaulas.
E uma coisa que eu tenho que falar disso é, matemática e raciocínio lógico sempre foi um calo no meu pé. Eu tinha muita dificuldade com matemática e raciocínio lógico. Então eu recorri aos vídeos do professor Bruno Lima, assisti todos. E desde o começo, ele com toda aquela paciência, toda aquela calma, né, explicando, foi me fazendo entender. Então chegou um momento que eu não só tinha absorvido todo o conteúdo, entendido toda a matéria, como também criei gosto por resolver questões e tudo mais. Isso foi um grande diferencial para mim, sabe? Você comentou sobre focar bastante na parte específica, né? Eu acho que o grande erro de quem vai fazer concursos para a sua área de formação é acreditar que se você fez uma boa faculdade, se dedicou durante a faculdade toda, você não precisa estudar essa área. Você estuda matérias básicas, porque, claro, isso faz muita diferença no concurso público, né? E que você não precisa se dedicar às matérias específicas. Em que momento você percebeu, como que você percebeu que era importante sim, né? Você ter um estudo direcionado, mesmo vendo bastante conteúdo, muita coisa, ou grande parte, já ter visto na faculdade? Eu consegui perceber isso pelo fato de, assim, eu sempre fui muito estudiosa. Então eu dominava muito os assuntos teóricos. Eu tinha toda a teoria na minha cabeça perfeitamente. Só que quando você entra para o ramo de concurso público, aí muda tudo. Porque na área de concurso público você precisa ver que cada banca faz as perguntas de uma forma. São vários conceitos diferentes. Então, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu já tive essa visão. Por um momento eu pensei, será que eu vou focar mesmo na parte específica? Só que, só de olhar o PDF e olhar as questões comentadas, eu percebi, nossa, isso aqui está sendo cobrado de um nível que eu ainda não dominei. Então eu preciso ver como que funciona isso, tentar entender qual é essa estratégia para eu conseguir ser aprovada. E deu certo. Então não é apenas você saber a teoria da sua área, não é. Você precisa saber o que diferencia para você conseguir ser aprovado em concurso público. Sobre saber o que diferencia, né, me arremete muito a fazer questões. Você desde o início sabia dessa importância de fazer questões, conhecer o famoso perfil da banca? Então, no começo, eu cheguei, igual eu falei, eu cheguei meio perdida, né, nessa área de concursos. Só que aí, como a minha irmã ia me ajudando e tudo, ela falou, Raquel, é muito importante você fazer questões. Faça questões, resolva questões. Só que num primeiro momento eu não dei tanta importância para isso, né? Porque eu pensava assim, não, mas como eu vou fazer questões se eu não tenho teoria? Só que quando eu comecei a resolver as questões, segui ali os PDFs da professora Mirella, da professora Cássia, eu comecei a perceber que as bancas seguiam uma lógica nas questões. Então daí eu percebi, é muito importante fazer questões. E a maior parte possível que você conseguir. A maior quantidade possível de questões que você conseguir, é importante você fazer. Tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação? Eu não consigo lembrar, foram muitas questões. Mas foram muitas. Teve um momento da minha preparação que eu cheguei no ponto de, eu estava ali no mestrado, ou eu estava nas clínicas. Se eu tinha 5 minutos livre, eu pegava meu celular e ia resolver questões. E fazia isso assim antes de dormir. Qualquer momento livre que eu tinha, eu resolvia questões. Então foram muitas questões. E o seu concurso teve parte aberta, discursiva, questões? Sim, a gente teve uma redação. Como que foi sua preparação para essa parte tão importante de certame? Eu tenho notado, talvez nos últimos 7, 8 anos, a discursiva está jogando o pessoal lá para cima, está tirando gente que na objetiva ficou nas vagas, tirando das vagas. A discursiva fez diferença na sua classificação? Como que foi sua preparação para essa parte? Eu sempre pensei que a parte discursiva ela era muito importante, porque realmente faz toda a diferença no concurso. Então, assim, para a parte discursiva, eu treinei bastante. Então, eu assistia videoaulas de como fazer redação, como tinha que ser, e a partir disso, eu ia treinando, né? Então, eu treinava todos os dias. E foi temas gerais ou tema ligado à odontologia? Temas gerais. Que acaba tendo que, além de tudo, né, você está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, né? Não bastasse, você vai ter que focar no concurso, sim, focar nas atualidades também. Sim, muito conteúdo mesmo. Então eu foquei também na parte discursiva em ter um repertório. Um repertório de meio ambiente, um repertório, né, de tecnologia, para estar preparada para o que eles fossem me cobrar, eu poder saber discorrer, né? Mas o importante também da parte discursiva é importante você saber que você tem que estar muito bom no português. Então, não adianta só você saber como discorrer sobre aquele assunto. Sua gramática tem que estar perfeita, sintaxe, semântica, tudo.
E português para você, pelo jeito, não foi uma dificuldade, porque eu vi você comentando com o professor Fabrício Dutra que você fechou português. Sim, eu fechei a parte de português e eu sou muito grata ao professor Fabrício Dutra por isso. Sem dúvida Ele fez nenhuma. toda a diferença para a minha aprovação. A sua dedicação, pode ter certeza aí que foi o mais importante nisso, mas como eu disse, os professores, né, dão sangue, literalmente, aí para poder fazer um bom material com aquilo que realmente vai ser cobrado na prova. Dificilmente você vai chegar numa prova e falar, não, isso não estava no material. Você pode não lembrar, estava lá no material, sim. Daí, aproveitando que a gente está falando de material, você chegou a fazer algum material personalizado, seja através de marcações, resumos, anotações, alguma coisa que pudesse te ajudar na memorização, que posteriormente pudesse ser utilizado para revisão? Sim, como o meu tempo era muito curto, eu não tinha tempo para fazer resumo, fazer flashcards, nada disso. Então as professoras mesmo, no próprio PDF ali no início, elas davam a dica. Grife os pontos mais importantes, anote o que você achar mais importante. Então eu sempre grifava os meus PDFs nas partes que eu achava mais importante, ou até mesmo a parte que eu tinha mais dificuldade. Como eu fui fazendo questões, eu via esse conceito aqui, a banca cobra. Então vou grifar que eu tenho que memorizar, para eu conseguir memorizar depois. E esse próprio PDF depois eu usava como revisão. Mas a sua revisão, de forma geral, era mais voltar nesse conteúdo ou era fazer questões, à medida que você ia errando as questões, você ia voltando no conteúdo? Eu sempre tentava voltar no conteúdo, nem que fosse ali 15 minutinhos, e aí eu partia para as questões. Mas as questões eram uma ótima forma de fazer essa revisão também. E foi chegando próximo da prova, você conseguiu manter a mesma rotina? Você tirou férias, saiu do emprego, né? Fez alguma coisa, teve um estudo, né, mais direcionado na última semana, com aumento de horas líquidas, manteve a mesma coisa? E véspera de prova para você também foi dia de descanso ou dia de estudo? Eu mantive o ritmo, não tinha muito o que eu fazer, porque como eu estava no mestrado, e o mestrado sempre era aquela coisa pesquisa e aula, né, e os trabalhos eu não podia desmarcar minha agenda, prejudicar meus pacientes, sabe? Então eu tive que manter a mesma rotina de estudo. Na semana pré-prova, eu foquei nas revisões, e um dia anterior à prova, eu estava assim tão, né, que dá aquele nervosismo e tudo, eu falei, não, eu vou ter que revisar hoje. E aí, em um dia antes da prova, eu revisei também. Eu fiz a revisão. Mas assim, foi mais light. Não era da forma que eu geralmente costumava estudar. Por mais que você buscasse outros objetivos, né, um objetivo dentro do serviço público, você já tem o que a gente pode dizer aí de uma vida profissional estável, né, trabalhando ali nas clínicas, como professora, né, fazendo aí, seguindo também na vida acadêmica. Em algum momento você pensou em desistir, chutou o balde, mesmo que depois você foi lá, pegou o balde, né, ou você conseguiu seguir focada nesses meses de preparação? Pensei sim, eu acho que todo concurseiro tem um momento que ele pensa, eu não quero mais isso, eu vou desistir. E no meu caso isso era mais forte, porque eu visava um concurso que tinha uma vaga. E assim, eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai valer a pena todo esse esforço? E eu escutava das pessoas, não, para esse concurso, tem gente que estuda mais de 12 horas todos os dias, tem gente que parou a vida para estudar. E eu pensava, será que vai dar certo? Então, muitas vezes eu pensei em desanimar, assim, desistir, né? Houve momentos de muito cansaço, adversidades da vida, mas eu sempre mantive o foco. Independente disso, eu sempre mentalizava que um dia eu estaria lá dentro da PMDF, com a minha fardinha branca, na área que eu tanto sonhei. E isso, assim, é bem legal falar isso, né? Porque hoje eu vejo que isso fez toda a diferença para mim. Mentalizar esse sonho me fez conseguir chegar no meu objetivo. E eu consegui manter o foco e a constância. Mesmo, né, independente do que estava acontecendo, independente do meu desânimo, do meu cansaço. Não é fácil, a gente nunca falou que vai ser fácil, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que é recompensador, quando as pessoas falam da dificuldade, mas com um sorriso no rosto, que mostra que tudo valeu a pena. Mas eu achei muito interessante a sua fala, né? Que às vezes a gente tenta se comparar com outras pessoas. O jardim do outro sempre parece mais florido, né? Que o outro vai ter mais tempo de estudo, que vai ser diferente, que vai sair na frente por algum motivo, mas o foco tem que ser você mesmo, né? O que você fez e fez dar certo, passou em primeiro lugar, independente do tempo que você tinha disponível, de ser realmente pouco durante o dia. Muitos podem chegar como pouco, mas você soube aproveitar todo o seu tempo que tinha e a aprovação veio. Mas mesmo você tendo sido aprovado em primeiro lugar, você considera que você teve erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovada, e o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te colocaram no topo da lista desse concurso?
Acho que como erro, é muita questão emocional mesmo, assim, ansiedade, uma autocobrança, isso não foi muito legal. E no começo, quando eu comecei a estudar, no comecinho, quando eu comecei a estudar, eu ainda achava que estudar para concurso era aquela questão de fazer resumos, ter que ler realmente o livro inteiro, e não foi isso que fez a diferença no final. Eu acho que o principal acerto para a aprovação, sem sombra de dúvidas, foi a persistência. A persistência, manter o foco, porque se você tem disciplina, você consegue ser aprovado. Esse é o fundamental. Então foi mantendo a disciplina que eu consegui chegar à aprovação. E essa questão da metodologia de estudo também, com certeza, faz toda a diferença. Se eu tivesse percebido isso antes, né, eu já estaria estudando dessa forma, que é mais direcionada. Mas como no começo eu ainda pensei, estudar por resumo, fazer resumo e tudo, foi um erro. Né? Depois eu vi que o método era totalmente diferente, era resolver questões, era dar uma lida no PDF, grifar o mais importante, ver videoaula do que eu tinha mais dificuldade. A partir daí eu consegui traçar minha meta até a aprovação. Uhum. E acertos, além de corrigir os erros? O meu principal acerto foi persistir. Eu sempre falo isso, a persistência, ela é fundamental. Então foi persistir, manter a disciplina. Então assim, claro que tinha dias que eu estava muito cansada, tinha dias que eu estava morta. Só que eu ia lá e estudava, fazia o que eu tinha que fazer. Então, manter a disciplina, manter o foco, continuar resolvendo questões. Eu podia estar sorrindo, eu podia estar chorando, mas eu estava resolvendo questões. Tudo isso foi, eu creio que persistir e manter o foco e a disciplina foi, assim, o meu principal acerto para esse concurso. E não me comparar. Porque, assim, tem uma frase que ela é bem clichê, todo mundo fala, mas é verdade. Seu maior concorrente é você. Isso é muito verdadeiro. Porque quando você começa a estudar, focar mesmo no seu objetivo, você começa a ver os limites que você ultrapassa para você conseguir chegar onde, né, chegar no seu objetivo. Então, eu vejo muito isso, assim, na minha aprovação, sabe? Uhum. E falando sobre chegar no seu objetivo, aposentou as canetas, já acabou com a vida de concurseira? No momento eu vou dar um tempinho, né? Mas eu pretendo sim voltar a estudar e fazer outros concursos que eu possa conciliar com a minha profissão lá na PM, né? Uhum. É interessante isso, né? Você tá ali, tem um cargo público para chamar de seu, a estabilidade, e pode conciliar, né? Sempre ficar atento ao órgão que você vai trabalhar para saber com o que você pode conciliar, se com o mercado privado, se é apenas a área de educação, né? Ou se é mais amplo essa possibilidade. Mas geralmente concursos de áreas específicas, né? Não tendo conflito de interesses, geralmente você consegue ter outras atuações, sem contar que a carga horária costuma ser um pouco reduzida, né? Se comparado ali aos oficiais que trabalham na atividade fim. Então, se futuramente vou retomando os estudos, eu sei que é só questão de tempo de ver aprovações, vou pedir mais entrevistas também. Então, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente finalizar, o que você quer deixar de dica ou de mensagem para os seus colegas da sua área de formação que desejam fazer concursos públicos? O que eu tenho para dizer é, mentalize o seu sonho, acredite em você, não se compare com as outras pessoas e persista sempre. Adversidades na vida, todos nós temos, problemas todos nós temos, mas mantenha a disciplina independente de qualquer coisa, que a sua aprovação vai chegar. Vai vir aprovação, vai pedir de entrevista também, então Raquel, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. Muito obrigada. Pessoal que está nos assistindo, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, também conhecer os nossos materiais, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.